Olá, meu nome é Raoni Kuzma e seja muito bem-vindo a mais uma Atualidade Cosmética Entrevista feita em parceria com a Corolab. E hoje é um episódio muito especial, não só pela figura que a gente está trabalhando, mas também porque é meu pai. E aqui a gente vai fazer vamos dizer assim, um caminho bastante provocativo para a gente entender tanto a potência quando a gente fala de biocosmético, bionegócio, perfumaria, inovação de fato, quanto também as necessidades que a gente tem de aliar ciência a tudo isso, para a gente não criar commodity. Então eu queria já pedir a gentileza do Zé se apresentar. Pai, quem que é você na fila do pão? Oi, E aí tá depois a bom, gente começa Raoni, a nossa bagunça. parabéns. Raoni, parabéns pelo seu programa, pelo seu projeto Ah, obrigado. comunicacional. Hoje, das chaves e dos problemas e do gargalo que nós temos no Brasil em termos de comunicação é o volume de baboseira e porcaria que se coloca na Pra internet, caramba. TV aberta. Está insuportável assistir TV aberta, seja qualquer canal, em qualquer horário. É uma porcaria toda a TV aberta brasileira, com raríssimas exceções, é uma exceção única. Eu acho que a TV Cultura faz um trabalho magnífico. Agora, quanto às outras emissoras com esses programas de auditório ridículo que eles têm, é um negócio assim, é um desserviço à cultura brasileira, à informação, né, e um entretenimento ordinário, vagabundo, da pior qualidade possível. Quando entra na internet, então, é uma porcaria de tanta gente falando o que quer, gente que não tem nenhum substrato para falar sobre nada, e todo mundo é especialista. Né? Eu nunca vi. O Brasil é o país dos especialistas e dos consultores. Né? Todo mundo que perde emprego vira consultor, conselheiro e não sei o quê. E aí você abre. Não, tem aqui um especialista em perfume, fulano de tal e não sei o quê. Ele não estudou, ele simplesmente gosta, ele é um usuário. Então, se ele se apresentasse como usuário, seria mais honesto do que ele se apresentar como especialista e ficar colocando fake news aí no nosso sistema online, ok? Então, você está de parabéns pelo trabalho de qualidade que você faz, Ah, já há obrigado. muito tempo, né? Vem acompanhando há muito tempo o teu desenvolvimento, e é muito legal saber que você hoje, junto com seus parceiros, Corolab, vejo que você está sempre junto também com o pessoal da ABC, da Faculdade Oswaldo Cruz. Você, além de ser um excepcional professor, você é um grande entrevistador também. Parabéns. Obrigado. Vamos para frente. Maravilha, obrigado, pai. É isso aí, menino. Parabéns. E conta um pouquinho de quem que é você no mercado, porque uma das coisas que eu acho muito legal, até pelo tema que a gente vai trabalhar, é que você é um dos poucos designers de perfume, né, que a gente tem no mundo. O que que é um designer de perfume? Então, rapaz, você sabe que hoje eu estava conversando com um grupo de pessoas que vieram me visitar e eles perguntaram para mim, fizeram a mesma pergunta, né? Aí eu coloquei para eles o seguinte, eu falei assim, ou foi por falta de opção ou ignorância, sei lá o quê, o meu primeiro trabalho no colégio de artes gráficas, isso nos anos 70, 70 e qualquer coisa, foi uma embalagem de perfume. Eu não tinha noção Legal. do que era isso. Eu gostava das embalagens, então estava numa escola de artes gráficas e fiz uma embalagem de cosméticos, tá certo? E essa embalagem de cosmético que eu desenvolvi no colégio foi o que me propiciou ir para fora do Brasil, né, estudar um pouco, fui para a escola do Louvre, né, fiquei lá muito pouco tempo, mas o suficiente para entender a dinâmica das coisas, né? É incrível que quando você está num país que não é o seu e você não sabe os mecanismos de como percorrer, o dia é muito longo, né? Tudo é muito longo. Então, assim, os meus dias em Paris eram longos demais, mas eu fazia muita coisa. Estudava no Louvre, no Instituto, lá no Centro Pompidou, que tinha uma escola maravilhosa no Centro Pompidou, no Louvre, Escola de História da Arte, essas coisas todas. E isso me propiciou a perceber coisas
que eu teria muita dificuldade de perceber no Brasil, né? Quando eu voltei para o Brasil, porque eu fui como bolsista, eu fiz uma apresentação para o Pietro Maria Bardi, o diretor do Museu de Arte de São Paulo, né? Por intermédio do adido cultural da Embaixada do Brasil, que estava lá e veio junto comigo, no mesmo período que eu. O sobrenome dele era Massarani, mas eu não lembro o primeiro. Alessandro Massarani, alguma coisa assim. E esse personagem, sem perceber, ele abriu as portas da minha vida apresentando o professor Pietro Maria Bardi, que me levou para conhecer o Aparício, e aí eu fui para o meu primeiro emprego, que foi na Rastro. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar, e a Rastro foi uma grande escola, porque o Aparício, ele queria as coisas na hora, então era assim, você tem uma semana para criar um negócio, desenvolver, fazer, eu preciso de 300 frascos, 400 frascos. Então, essa dinâmica que eu tenho hoje, de fazer coisas com muita velocidade, eu aprendi nesse período do início da minha carreira. Então, eu não sei trabalhar de outro jeito, a não ser sob pressão. Eu adoro trabalhar sob pressão. Quanto mais pressão em cima de mim, eu produzo mais, né? É uma coisa meio esquisita, que eu preciso até fazer uma análise sobre isso, né? Mais ou menos como o Casanova e o Dom Juan, né? Ele começava a sentir prazer quando o marido estava entrando na porta do quarto. Então, o cara assim, eu gosto de sofrer essa pressão. Então, quando eu saí da Rastro e montei o nosso escritório, que existe até hoje, eu fui buscar exatamente os projetos de escola, como todo iniciante faz. O que ele tem para mostrar para o mercado? O que ele fez no TCC do colégio. A hora que eu mostrei para uma pessoa chamada Aldo Astolfi, que era diretor da Marchand, diretor-geral, o dono da Marchand, né? Falou, Zé, eu quero esse projeto. Aí saiu o Yves de Marchand em cima de um projeto que eu desenvolvi, né? E ali foi tudo uma coisa muito interessante, porque eu comecei, não existia essa atividade no Brasil, né, de criação de perfume, de cosmético. Tudo era feito em algumas agências de publicidade, mas não tinha. E eu comecei a me especializar, porque eu cheguei num ponto que eu fazia coisas que eu julgava interessante, mas chegava na indústria de embalagem, não tinha embalagem. Não tinha embalagem, não tinha vidro, não tinha tampa, não tinha nada. Então, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar no aculturamento do mercado através das minhas experiências educacionais. Aí eu fui convidado para ser professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Muitos dos profissionais que atuavam no mercado de cosmético e de fragrância eram meus alunos lá na ESPM, muitos deles, né? Outros que viraram CEO de empresas de cosmético grande também foram alunos nossos, né? E com isso eu comecei a tentar resolver os problemas de embalagem, o problema de quantidade, porque as casas de fragrância não vendiam pequena quantidade e não existiam distribuidoras como tem hoje que vendem pequenas quantidades, né? Esse era um drama. Aí foi quando eu já tinha trabalhado na abertura da revista Cosmética, Atualidade Cosmética, abrimos uma publicação chamada Packing Cosmética, que vocês devem lembrar. E essa revista Packing Cosmética começou a atuar num processo mesmo de educação corporativa para os fabricantes de embalagens, né, criarem moldes novos, frascos novos, mas ainda era muito caro fazer um molde, né? Então, o mercado foi se aperfeiçoando ao longo do tempo para poder atender essas dores do pequeno empresário, do médio empresário. O que a gente nunca pode esquecer é que as grandes companhias hoje de cosmético no Brasil, com uma exceção que veio de fora, que no caso é a Avon, as duas maiores empresas nacionais, que hoje figuram entre as grandes companhias do mundo, eu conheço a origem delas. Eles eram pobres, eram gente que começaram de baixo, gente que começou ralando, trabalhando duramente, né? Que, de certa forma, foi ignorado de uma certa maneira, por essas grandes casas de fragrância, pelas grandes empresas de embalagens, né?
a ponto de muitos deles, alguns deles tiveram que sair do Brasil para comprar embalagem fora do Brasil. Foi num período também, logo em seguida, o dólar ficou 1 para 1, facilitou essa operação. Então, assim, esse mercado que a gente está hoje, eu fui criado nele e criando junto com ele, criando conceitos, né? Chegou num ponto que eu cheguei e falei, pô, eu não sei fazer mais nada, eu só sei desenhar cosméticos, só sei desenhar perfume, eu só consigo falar desse assunto, eu não sei falar de outro assunto. Hoje, graças a Deus, eu abri um pouco a minha cabeça, consigo falar de outras coisas, mas durante um período era o que eu sabia fazer, né? Então eu tive que começar a criar conceitos para me posicionar. Quando foi um dia, um amigo meu, que está vivo ainda, eu acredito e torço para isso, que é um designer, para mim é o pai de todos nós, chama Pierre Dinan, foi o homem que ensinou todo mundo a desenhar cosméticos, a desenhar perfume, né? Um francês histórico, icônico, Pierre Dinan, criou Fide, Paco Rabanne, criou as grandes marcas. Aí, quando foi um dia, ele chegou para mim e falou, Zé, você sabe que você faz parte do nosso grupo de designers que são especializados em perfumes. Eu falei, é? Ele falou, então, cara, hoje, infelizmente, nós somos 22 pessoas no mundo. Eu falei, como assim? Ele falou, Zé, designer cria formas, cria produtos até, mas não conhecem o tema do que está dentro, eles não conseguem adequar tudo. Agora, o que é um designer de perfume? O que ele tem que conhecer? Ele tem que conhecer os materiais, as embalagens e também conhecer as fragrâncias, as linhas criativas de fragrância. Então, você tem, de um lado, um perfumista, que ele é perfumista, ele cria perfume. E, de um outro lado, você tem um designer que cria embalagem. Nós tivemos que, por circunstância, porque todos eles lá fora são da mesma geração que a minha, nós tivemos que juntar tudo. Por quê? Porque as casas de fragrâncias, elas não davam crédito para pequenos clientes, para empresas que eram pequenas. Porque lembre-se que não existia distribuidor. Para você comprar numa casa de fragrância, era de meia tonelada para cima. Assim como comprar frasco, 50 mil para cima. Né? Então, o que nós tivemos que fazer? Aprender, desenvolver nariz. E eu fui à procura disso. Fui para a França, me envolvi com alguns perfumistas, hoje grandes amigos meus, que me ensinaram tudo que eu aprendi nesse tema, né? Gente assim, da maior qualidade e com a maior boa vontade para me ensinar tudo. Exemplo, Alfredo Monteiro, que hoje figura lá na Voz. É um mestre, é um cara que me ensinou muita coisa. Né? O Amador, o Napoleão, esses caras, eu escutando eles falarem, eu fui aprendendo com eles. Entendeu? Muitos deles eu convidava para ficar do meu lado, para tomar café, só para escutar eles falarem. Muitos deles nem sabem que eu aprendi com eles. Aprendi muito. Napoleão me ensinou muita coisa, ele nem sabe que ensinou, né? Mas, assim, são gente da maior qualidade. O Brasil tem perfumistas de padrão global, sem menosprezar os europeus, os internacionais, que também estão no Brasil. E eu conversando com todos eles, sabe? Eu tenho todos eles na cabeça, sou capaz de dar o nome de todos, tá? Mas não quero ser deselegante se minha memória falhar Então, eu citei alguns aí, me perdoem os outros, mas vocês também me ensinaram, né? E nessa eu comecei a criar os perfumes, criar as embalagens e desenvolver a linha criativa, olfativa que eu queria. Então, eu chegava para as casas de fragrâncias pequenas, né, que eu trabalho muito com elas também, falei, eu queria alguma coisa nessa linha criativa, assim, 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 assado, e quando eles traziam para mim, eu falava, amigo, olha, dá para melhorar um pouquinho a abertura da bergamota, diminuir um pouco ativo tal. E ele falou, mas você é perfume? Eu falei, não, eu sou designer. Mas comecei a interferir nesse processo, um pouco mais disso, um pouco menos daquilo, abre um pouco aqui, com isso, com aquilo, mas eu não sou perfumista, eu sou um designer
de perfumes. Então, com isso, eu consegui me posicionar no mercado, né? Segundo o Pierre Dinant, colocou muito bem, e somos um grupo pequeno, muito pequeno, infelizmente. Aqui tentamos formar gente, né? Vem um monte de designer de diversas escolas aqui, fazer estágio aqui. A hora que eu chego para o cara, falo assim, amigo, é o seguinte, ó, senta no cantinho lá, tenta ver que cor é essa fragrância, tenta ver as cores dessa fragrância. Aí, como cor de fragrância? Ué, vai lá e imagina, pô. Aí o cara vai lá, não consegue imaginar, certo? Pô, o cara está cheirando uma framboesa, ele não tem memória olfativa para saber que é uma framboesa e não consegue identificar as cores. Aí você vai chegando à conclusão que tem coisa que cada um nasce com uma coisa. Então tem cara que é um excepcional designer, mas ele faz aquilo, o outro faz aquilo, né? Infelizmente, nós tivemos que aprender a fazer várias coisas, porque não existia. Então é isso, o designer de perfume, por exemplo, o designer olfativo hoje nas casas de fragrância, ganharam, existe essa nomenclatura que virou os personagens que fazem avaliação. Mas isso é errado, falar que quem faz avaliação é um designer olfativo. Tá. Eles estão avaliando um cheiro, eles não estão construindo um cheiro. Então era melhor chamar o perfumista de designer olfativo, porque o perfumista é um designer olfativo, tá certo? Então, é isso. Respondi? Que legal, super. E aí eu queria pegar esse gancho já, até para poder falar um pouco, acho que de dois casos que você tem que eu acho muito emblemático, acho que são excepcionais para a gente até falar de bioeconomia na prática, com todos os desafios que existem para a gente falar de fato, né, sobre bioeconomia, sobre biocosméticos, seja lá como a gente pode chamar isso, mas é essa relação de você conseguir traduzir a vocação cultural de um bioma, a vocação material de um bioma em perfume, né? E isso é muito legal. E uma das coisas que você trouxe, acho que em umas conversas que a gente teve sobre isso também, é o como existe a necessidade da gente ter ciência para fazer isso. Não é só uma questão criativa, né? É articulação, é pensar inovação, é pensar tradução, é pensar leitura e também é pensar ciência. Queria pedir para você explicar um pouquinho como é que foi o processo dessa tradução e na prática, como é que foi criar um perfume para uma tribo de índio dentro de um ambiente tão rico, mas tão desafiador como Sim. o bioma na raiz, né? O bioma na sua mais pura apresentação. Sim, vamos lá. Então, outro dia eu tava no Pará, na Universidade Federal, e tinha uma pessoa representando uma empresa, uma startup ou uma ONG, ou uma coisa assim, de Santa Catarina. De Santa Catarina. E aí, esse rapaz, muito interessante, que ele coordena todo esse trabalho, e aí ele estava no meio do maior bioma possível, que é o bioma amazônico, e de repente ele soltou um número que eu quase caí da cadeira. Uma única planta em Santa Catarina, que é a araucária, gerou 500 patentes. Uma única planta gerou 500 patentes, a araucária. Tá certo? A Amazônia, com toda aquela potência de diversidade de plantas diversas, ela não consegue gerar patente. São raríssimas patentes que estão lá. Tá certo? Então, aí começa a vir as perguntas. Como é que o maior bioma brasileiro não consegue produzir, gerar patente, não sei o quê, num volume que seja proporcional à sua potência biomática? Aí começa a vir as respostas. Uma tradição histórica, extrativista. Não podemos deixar de esquecer que lá o período áureo da Amazônia foi no ciclo da borracha. Então começa a vir um preceito histórico de tradição extrativista, borracha. Se ganhou dinheiro com borracha, tá certo? As febres, aí você começa a perceber que essa tradição vai se manifestando
ao longo do tempo e cai no açaí. Todo mundo acha que o açaí é a salvação da lavoura. Não, porque agora só se fala em açaí, 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 açaí. Só que é o seguinte, o açaí, ele tem um enorme potencial nutricional, ele tem um enorme potencial cosmético, ele tem um potencial enorme na área de medicamento, mas para isso precisa investir em ciência. Para isso precisa operacionalizar as universidades, as empresas, para sair dessa cultura extrativista do século XIX. Então, existem certas coisas que nós precisamos no Brasil, romper as barreiras, romper os preconceitos, romper... O Brasil só vai sair do estágio que está a partir do momento que quebrarem os paradigmas e as cordas que amarram o desenvolvimento econômico no Brasil. Se você for analisar todas as regiões do Brasil, todas, têm um enorme potencial econômico, principalmente turístico. Eu tenho andado pelo Brasil muito, visitando lugares que eu nem sonhava que existia. Fui parar em Ponta Grossa, fui parar em Búzios, fui parar agora, vou para Minas daqui uns 10 dias, vou me enfiar num buraco lá. Então, cada lugar que eu vou, eu falo, cadê o público? Cadê os turistas para vir isso aqui? Ou seja, não existe no Brasil uma cultura básica de desenvolvimento econômico a partir da percepção dos biomas. Todo mundo vai pescar no Pantanal, é só para pescar e não sei o quê. Pô, o Pantanal ele é rico em muito mais coisa do que peixe. Não é possível alguém acreditar que aquele bioma ele é rico em pegar dourado e os caras vão lá para pescar, para comer, não sei o que lá, e beber cachaça dos barcos, né? Então, o que acontece? Nós temos que mudar a maneira de enxergar, em primeiro lugar, os biomas. Primeiro, não existe uma Amazônia. Não, porque a Amazônia, esquece. São diversas Amazônias, diversas. A Amazônia do Acre é uma, a Amazônia do Pará é outra, a Amazônia do Amazonas é outro, do Amapá é outro. Gente, Roraima, as pessoas não têm visão do que é Roraima. Roraima é cerrado, não é floresta, é cerrado. Maravilhoso, lindo, com um cavalo selvagem, com Monte Roraima, que todo mundo quer visitar, mas para chegar lá é 4, 5 dias andando, então ninguém quer passar esse drama. Então, assim, Rondônia, as pessoas, não, porque Rondônia desmatou, Rondônia não sei o quê, Rondônia não sei isso. Sabe, é o que tinha para a época, os caras não tinham outra opção. Imagina a distância que é de um grande centro urbano e você ficar lá em Rondônia. Hoje, em Rondônia, faz mais negócio com seus vizinhos internacionais, tá certo? Peru, uma parte da Bolívia, do que com o resto do Brasil. Então, os extremos do Brasil, você pega lá o Amapá, depois, próximo à fronteira, você fala francês, você tem outra cabeça, você está na França. A Guiana Francesa é França, chama França ultramarina. Nós fazemos divisa com a França. Então, o que significa? Que para a gente usufruir das benesses oferecidas pela biodiversidade, primeiro tem que se conhecer. Tem que se conhecer o local. Então, tem gente que fala da Amazônia como se fosse um bosque, onde eu ando, as árvores em cima e eu passeando embaixo. Para você andar 1 quilômetro em certas regiões da Amazônia, 1 quilômetro, para andar 1 quilômetro, você vai levar 3 horas para andar 1 quilômetro. Então, essa é a dinâmica, mas é isso que é nosso, é isso que nós temos. Então, o que nós temos que fazer? Visitar, aprender. Os estudantes, tenho certeza que seriam muito bem recebidos nas universidades amazônicas, principalmente a Universidade do Pará, de Belém, a Universidade do Pará, que está ultra equipada, a UFOPA, Universidade do Oeste do Pará,
que é fantástica, a Universidade Federal Estadual do Acre, que se desenvolve coisas que a gente não tem nem ideia. O dia que um cara chegou para mim e falou assim, Zé, aqui tem um bambu que cresce 10 centímetros por dia. Aí eu falei, porra, vamos lá ver esse negócio. Vamos lá ver. Aí comecei a olhar. E eu vi o negócio fazendo assim, subindo, blá, 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 assim, na minha cara, na minha frente. É um bambu, é uma floresta de 4 milhões de hectares de um bambu chamado taborca. A maior floresta do mundo está na China. E ela tem 5 milhões de hectares. Olha o tamanho da China. Nossa. Olha o tamanho do Acre. Então, esse bambu que está lá, ele é uma praga, porque debaixo dele não nasce nada. E a gente não consegue desenvolver uma indústria operacional derivado do bambu. Estamos tentando. Entendeu? Desenvolver embalagens, os estudantes estão tentando fazer persiana e essas coisas todas, porque tem que dar uma solução para esse problema, que é uma planta invasora, ela não é natural da região. Então, a gente precisa conhecer para poder criar e desenvolver. Então, assim, nós hoje, quando eu fui para o Acre, eu fui buscando um Brasil puro. Eu falei, eu quero um Brasil que não sofreu influências muito grandes. Os portugueses que saíam de São Paulo, os bandeirantes, morriam quando chegavam na metade do caminho, então nunca chegaram lá no Acre, nunca chegaram no Vale do Juruá, só depois do ciclo da borracha, aquelas coisas todas, dos seringueiros, sim, mas que estavam mais em Rondônia do que no Acre, e depois, obviamente, no Acre, onde está lá, né, um monte de exemplo típico dos seringueiros do Acre. E os espanhóis não conseguiam ultrapassar a Cordilheira dos Andes. Então, quando eu cheguei no Vale do Juruá, eu tomei um susto, porque vi indígenas muito preparados, muitos senhores do que são e da importância que eles têm. Você teve a oportunidade de estar lá também, você sabe do que eu estou falando. É incrível. E a primeira oportunidade que eu tive com os caciques foi falar, gente, precisamos criar alguma coisa que potencialize a identidade dos indígenas do Vale do Juruá. São 23 tribos. Pegamos 4. Está entrando uma quinta agora. Chamam-se catuquinos. Os Xauandauas entraram depois. Quando você foi, eram 3. Depois entrou os Xauandauas e está entrando agora os catuquinas. Nós estamos trabalhando para trazer... No final, nós vamos tentar trazer todos. O que nós vamos fazer lá? Não só potencializar a imagem deles, mas desenvolver produtos que eles possam agregar valor. Porque o papel do designer moderno não é simplesmente desenvolver cadeira, desenvolver mesa, essas coisas. O designer, ele é um personagem que ele é independente. Infelizmente, no Brasil, o design e o designer foi capturado pela publicidade e pelo marketing. E os designers brasileiros viraram subalternos do marketing e da publicidade. Perderam a independência e a autonomia de criar produtos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O designer de verdade, ele existe para melhorar a qualidade da vida das pessoas. Mesmo porque só existe, quando eu falo isso, eu sempre arrumo encrenca, mas eu vou falar. Os dois processos de mudança do comportamento social está em dois processos. Primeiro é o útero. O útero é o maior órgão transformador que existe. Ele transforma as pessoas. A dona do útero é a grande responsável pelo processo de transformação da humanidade. O homem não tem útero. Agora, a gente nunca pode esquecer que o Saddam Hussein também nasceu de um útero, que o Hitler também nasceu de um útero. Mas a maneira deles,
eles transformaram, eles tiveram uma participação, deixaram um legado nocivo, mas deixaram. Eles mexeram com a humanidade. O útero é um órgão transformador. E o segundo elemento transformador é o designer. É o designer. O designer é um ser que ele tem o poder de transformar as coisas. Hoje você está usando um cachecol que alguém desenhou, você está sentado numa cadeira que alguém desenhou, eu estou usando um óculos que alguém desenhou. Olha a sua volta. Alguém desenhou o que você usa. Inclusive a roda. Foi um designer que criou a roda. Tá certo? Então, veja bem, o papel do designer é entrar nas condições adversas de uma sociedade como a nossa, brasileira, e mudar essa sociedade. Então, com isso, o que a gente consegue fazer? Muita coisa. Quando eu cheguei nas aldeias, eu percebi que eles desperdiçavam feijão. Eles plantavam feijão e desperdiçavam. Qual foi o meu trabalho? O meu trabalho foi chegar, propor para eles, colocar o feijão numa lata. E empilhar essa lata. Eles tinham produtos, eles colhiam o produto, um mês depois já estava carunchado, aquela pilha enorme de feijão, tudo estragado. Aí eles jogam no rio. Aí eu fui lá, falei, vamos criar uma lata que tem uma tampa bacana e fecha. E com isso, o que nós conseguimos fazer? Aumentar o shelf life do feijão. Hoje o feijão numa lata dessa fica 3, 4, 5 anos. E com isso eu resolvi parte do problema de abastecimento de feijão dos índios, das aldeias, certo? Que agora eles vão empilhar e botar na marca deles. Esse aqui é o feijão gourmand Achaninca. O que eles não vender, eles comem, eles usam. E guarda a lata para poder armazenar mais feijão. Com isso, o que nós fizemos? Nós não estamos interferindo na cultura deles. Porque se você perguntar, você quer deixar toda a tua colheita estragar? É claro que eles não querem, mas eles não sabiam como. Aí me chamaram no Peru, me convidaram para ir, o governador de um estado chamado Pucallpa, me chamou para ir lá, junto com outro amigo meu, porque lá no Peru eles cortam aqueles bambu grande, jogam os produtos dentro do bambu, põe uma estopa em cima e amarra. Mas não resolve o problema, porque entrou oxigênio, contaminou os produtos. Então, isso daqui é a solução de abastecimento da Amazônia. E uma lata dessa, ela é biodegradável. Ela deixa de existir em 3, 4 anos se ela estiver na natureza. Então, o nosso papel, convido todos os designers do Brasil a tentar, pelo menos, analisar esse meu argumento de que vocês têm que, nós podemos contribuir para a melhoria da vida das pessoas, tá certo? Indo até para a área de moradia. Até para a área de moradia. Aí eu ando muito pela periferia de São Paulo, eu adoro gente. Onde tem gente, eu quero estar com gente. Eu adoro gente. Para mim, estar com gente é o que me dá inspiração. Pô, você entra na casa das pessoas, um pé direito de casa aí com 2 metros de altura e uma telha de brasilite em cima. Quer dizer, é um inferno. Agora, será que não tem ninguém capaz de desenhar um sistema de telha que melhora a qualidade de vida daquelas pessoas, com materiais reciclados, essas coisas todas? Esse é o papel do designer. Entendeu? Então, tem coisa que me causa estranheza. As universidades de design, que todas têm que rever seus programas, são uma porcaria, a maioria delas, com rara exceção, sabe? Forma artista. Designer não é artista. Artista é artista. Designer é técnico. Um designer, ele é um técnico. Ele pode ser um técnico de comunicação visual, se ele quiser ser um designer gráfico, se ele quiser ser um cara, seja lá o que for, mas ele é sempre técnico. Designer não é artista, ele é um técnico. Ele se serve da arte para melhorar a qualidade da vida das pessoas. Mas isso é o que a gente tem que batalhar. E lá na Amazônia nós estamos conseguindo fazer. Estou muito feliz, já fui cumprimentado pelo trabalho por intermédio de um amigo meu de uma tribo, falou, Zé,
mandar os parabéns para você pelo trabalho que você está desenvolvendo com a gente. Eu falei, que legal, que bacana. Eu falei, qual cacique foi? Porque eu adoro os caciques tudo. E eles me abençoam todos. Eu vou lá tomar ayahuasca com eles, sabe? Eu fico muito doidão com eles lá. É muito legal. Eu estou super feliz. Mas o próprio Leonardo DiCaprio, que ele sabe desse projeto, ele pode ser um dos investidores desses projetos, da sequência do projeto dos perfumes, né? O pessoal de Abu Dhabi já sabe desse perfume, desse projeto, tá? Então, a gente está trabalhando para poder agregar valor nas marcas dos indígenas, nas marcas das tribos que nós criamos, né? Identidade corporativa para as tribos. Então, as tribos têm seu logotipo, elas têm sua marca. E é essa marca que nós vamos começar a difundir. Fala aí, Rá. Então, hoje... Opa! Aqui, ó. Certo? Uhum. Vai numa caixa Buriti. Isso aqui é uma caixa, é uma embalagem. Isso aqui é uma baita inovação. As pessoas precisam parar de achar que inovação só o que é tecnológico, às vezes não. Isso daqui é uma planta, é uma palmeira, que a folha cai, uma folha enorme, e ela tem um talo. A gente pega esse talo, fatia esse talo, e faz uma tábua. Uma tábua assim, ó, tá? Tudo colado aqui, e a gente transforma isso em caixa. As caixas são muito bem feitinhas, porque são cortadas a laser. Não era muito feio. Obviamente, tivemos que botar a mão no bolso, comprar laser e oferecer para as comunidades. Agora nós vamos montar uma outra unidade dessa produção de caixa lá no Acre. Hoje ela está no Pará também. Então, nós vamos ter caixa no Acre e caixa no Pará. Ok, gente? Então, é isso aí. O que eu fiz? Eu pus a mão aqui em algum lugar? Aqui, não. na câmera? Acho que apagou a luz aqui do Fred. Então, aqui, ó. Olha aqui. Esse aqui é o feminino Axaninca lá. Esse é o feminino Axaninca. Então, é assim. Temos potencial bioeconômico? Temos. Mas, até agora, eu vi muito pouca coisa prática. Muito pouca coisa prática. Principalmente na área da cosmética, da área da perfumaria. Todo mundo, eu quero óleo de andiroba, óleo de cupuaçu, óleo de murumuru, óleo de camu-camu. Mas tá bom, mas o que você agregou? Não, eu exprimi o óleo e estou passando no corpo. Amigo, você está no século XIX, isso é extrativismo puro. Tem que agregar tecnologia. Se não agregar tecnologia nos ativos amazônicos, eles vão virar commodities. E aí que mora o perigo, né? E aí que mora o perigo. Você usou a palavra-chave. E aí vão comoditizar os ativos amazônicos. Aí é o fim. Aí acabou. Por quê? Porque não se apoiou na ciência. Por mais que tenha laboratórios que estão sendo montados, eu estou acompanhando lá na Universidade Federal, o próprio Biotec Amazônia, estão tentando fazer o trabalho. Mas é muito pequeno, é muito pouco perto da necessidade de que o bioma exige. Não dá para poder ter uma entidade, ou duas, ou três, ou 10. Quem coordena as ações? Onde estão os players amazônidas espalhados por 56% do território brasileiro é a Amazônia. As pessoas esquecem que metade do Maranhão é a Amazônia, que o Tocantins é a Amazônia, Mato Grosso. Então, o que acontece? A gente precisa enxergar. E um detalhe, não contem com o governo. Esquece essa história. Não, porque o governo vai liberar. O governo não vai liberar nada. Esquece. Tem que ser investimento privado. Tem que ser investimento privado. Tem que ser uma iniciativa não só dos empresários do segmento de indústria, mas também de comércio.
tá certo? Que dê incentivo para os produtos produzidos legalmente nesses biomas. Eu falo bioma do Amazonas, mas o bioma do Cerrado é a mesma coisa. Os outros biomas brasileiros estão à míngua. E o potencial do Cerrado é muito maior do que o potencial amazônico, do ponto de vista fármaco, do ponto de vista cosmetológico, do ponto de vista nutricional. O bioma do Cerrado é a maior potência de descoberta que a gente tem hoje na mão. E estão virando lavoura, tudo bem, né? Estão virando lavoura de soja, seja lá o que for. Mais uma vez, estamos caindo na monocultura. Nós passamos pela monocultura do milho, agora um pouco de cana. Primeiro foi a monocultura da cana-de-açúcar, né, no período colonial, depois passamos para o milho, voltamos agora para a soja, tem um pouco de milho. Então, a nossa vocação monocultura agrícola é histórica, não é uma coisa que a gente consegue romper, né? Então, é tudo soja. Soja, 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 tá certo? É cana, 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 e vai. E é isso que nós temos que começar a pensar, né? Numa agricultura de valor agregado, né? Com plantas aromáticas, e é isso aí. E uma coisa que você falou que eu acho muito importante é exatamente essa coisa de gerar valor, né? Parar de Sim. pensar preço e margem, base, centavo e pensar valor de fato. E aí, caminhando para o final, com bastante pesar, porque tá uma aula incrível isso daqui. Eu queria te pedir duas gentilezas. Né? E com base numa coisa que você me falou, que para mim foi muito marcante, que existem mais de 500 óleos essenciais cadastrados, né? Não necessariamente certificados, mas cadastrados num Sim. portfólio incrível e se usa só 70. Né? Então a É. gente começa a ver que, de fato, existe logicamente, desafios de competitividade, quando a gente pensa no bio, pensando toda a estrutura que até Sim. você vivencia e fala, mas também existe um pouco de preguiça, né, de tirar a bunda da cadeira e fazer acontecer. Então eu queria Sim. muito te pedir duas gentilezas. Primeiro, que dica você daria para quem entendeu, para quem viu e falou, cara, esse é um caminho que eu quero seguir? E qual puxão de orelha você daria para aquele tomador de decisão que tem um probleminha de preguiça mesmo e falar, não, vou tô bem vendendo aqui meu hidratante e é isso que vai acontecer. O resto é tudo abraçador de árvore. É assim, nós somos um país, nós somos uma potência perfumística. Nós somos uma potência perfumística. O volume que nós produzimos em litro é muito grande. É muito grande. Agora, o que nós não temos? Nós não temos marca. Então, você tem de todo esse potencial que nós temos de produção, quantas marcas nós temos global de perfumes made in Brasil, que é global, tá certo? 3 ou 4 perfumes são globais, tá certo? E o resto é batalha aqui, por aqui, tá certo? Um pouco na América Latina, seja lá o quê. Então, primeiro, a gente precisa criar um modelo de descentralização, de distribuição, porque o nosso problema está nesse processo da distribuição. Hoje, mesmo os importados, eles têm problemas de comunicação grave. Hoje você não encontra mão de obra para vender perfume. Para o varejo. Hoje, se você chegar numa loja de importados, que é as lojas de importados, eu estou falando de grandes marcas, Montblanc, Givenchy, né, Guerlain, todas as marcas, Dior, você entra numa loja e você não tem uma balconista qualificada para te atender. Então, eu vou lá no autosserviço, pego, cheiro, gostei, passo no caixa e acabou. Pago e vou embora.
Agora, se eu chegar para essa mulher e falar, amiga, eu preciso dar um presente para alguém que tem um comportamento assim assado, ele é um atleta, você poderia me indicar um perfume para essa pessoa? Pronto, você matou essa pessoa de vergonha. Ela não vai saber fazer isso. Ok? Bom, migrando agora para os nacionais. Os nacionais, os pontos de vendas de nacionais, começaram também a patinar, com exceção das lojas de franquias, né? O sistema de venda direta, que você consegue treinar as pessoas, daí por diante. Então, o que acontece? O que nós vamos precisar é educação para o universo perfumístico. Nós temos que ensinar as pessoas qual é o linguajar, qual é todo o processo das narrativas olfativas, das narrativas perfumísticas, para formar pessoas, para ir vender esse encantamento, porque o perfume é um encantamento. E você passar essas pessoas, treinar essas pessoas para colocar em pontos de venda. Se cada fabricante de perfume no Brasil tivesse lá um grupo de pessoas que pudesse difundir isso para as mais diversas classes sociais. Só para você ter uma ideia, hoje as marcas seletivas têm um enorme problema. Por quê? Ela, de certa forma, ao longo do tempo, ignorou o consumidor de baixa renda. Não, minha marca é para ser consumida pela classe AB, AB+. Era isso que a gente escutava. Só que esse cara AB+, ele não está necessariamente sustentando esse mercado seletivo. O Brasil tem 300 perfumarias, no Brasil todo, perfumaria seletiva, 300. Aí o que acontece? Agora, essas pessoas que estão emergindo já estão sendo abastecidos pelas marcas importantes do Brasil, que elas vão encontrar nas lojas de franquia, seja no porta a porta, ou seja nas lojas. Esse consumidor que foi abandonado pelas marcas seletivas, hoje ele é muito bem atendido com essas marcas. E aí o que está acontecendo agora? Não, nós temos que se comunicar com pessoas mais pobres. Mas eles não sabem como. Eles não sabem como baixar o nível para falar com aquele cara que tem dinheiro, porque hoje você pega um microempreendedor. Tá bom, você pode falar que o microempreendedor está com o pires na mão? Tá, ele pode estar com o pires na mão. Mas ele está melhor do que ele estava quando ele era funcionário de uma padaria, quando ele era empregado de um supermercado. Ele empreendeu. Empreendedor é empreendedor. Ele passa a necessidade, mas ele sabe o que ele é. Ele é um empreendedor. E mais cedo ou mais tarde ele vai ganhar dinheiro. E esse cara veio de baixo. Ele vai procurar as marcas boas nacional. Então, quando eu falo nesse processo educacional, ele está em todos os níveis. E o que vai restar para a loja de perfumaria seletiva? Abrir as portas para os perfumes nacionais bons. Porque senão eles estão ferrados. Por que estão ferrados? Porque se eu chego no Japão, o Japão vai vender perfumes importados e japoneses. Se eu chegar na França, eles vão vender perfumes importados e perfumes franceses. Se eu vou para a Inglaterra, eles vão vender perfumes importados e ingleses. Na Itália, a mesma coisa. Em Portugal, a mesma coisa. No Brasil, não. Não, loja de importado é só importado. Por que não vende as marcas de perfumaria boas? Por que não abre espaço para as marcas que hoje são boas, são perfumes de nichos nacionais e que não tem espaço, eles não têm estrutura para abrir franquia, não tem estrutura para estar em farmácia ou drogaria ou sei lá o quê, e não são porta a porta. Então, o lojista de perfumaria seletiva, ele tem uma batata quente na mão, eles estão segurando em fio desencapado e eles vão precisar mudar a maneira de enxergar a perfumaria nacional, se quiserem sobreviver no futuro. Ao passo que as casas de fragrâncias menores vão ter também que se aperfeiçoar. Uhum. Porque esse é o mercado que elas vão poder atender. Mas elas vão ter que melhorar, vão ter que criar
conceitos novos, formar perfumistas novos. Algumas realmente nacionais estão ali, ó, no nível das internacionais, mas outras vão ter que melhorar. É assim que é a vida. As vidrarias brasileiras vão ter que, com exceção de uma, tá certo? Ou outra, nós vamos ter que arrumar vidro para perfume. Nós vamos ter que criar conceitos novos. Então, eu enxergo que nós, se você considerar o puxão de orelha, que para mim já está dado, a gente precisa realmente encarar a perfumaria no Brasil como um desafio econômico, mas, ao mesmo tempo, seria uma grande oportunidade de melhoria de vida de diversas famílias, porque as pessoas esquecem que as grandes empresas, elas começam sempre em uma família. Algumas continuam familiares, outras não. Mas toda empresa começa no seio da família. Então, é uma maneira das famílias brasileiras acharem caminhos para sobreviverem, era pensarem nesse mercado de perfumaria, sim, como uma opção econômica de sustentabilidade da família, assim como cosmético. Estée Lauder, que fatura 18 bilhões de dólares por ano, começou fazendo creme na panela. Para a vizinha da esquerda, para a vizinha da direita. Tá certo? Elizabeth Arden era uma enfermeira que fazia creme para pessoas queimadas da guerra. Acabou a guerra, ela continuou vendendo o creminho dela. Então, o que a gente precisa é resgatar o sucesso de várias pessoas que deram muita energia para chegarem onde chegaram. Tá certo? Então, é por aí que a gente tem que caminhar. O brasileiro, como um todo, perceber as oportunidades que eles têm e ir para frente com tudo que lhe é oferecido. E o setor de perfumarias e cosmético está precisando de personagens novos. Está precisando de inovação. Sempre. Aquele creme que a vovó fazia na panela que todo mundo gostava, tá certo? Que ela fazia aquele unguento, né? Um escaldapé, elixir. Tenta ver o que dá para fazer com isso, que a tua avó já fez lá atrás. A minha avó era mateira. Minha avó, por parte de mãe, era mateira. Ela entrava no mato para pegar ervas, para pegar planta, para fazer fitoterapia. Quer dizer, ela fazia fitoterapia há 100 anos atrás. Tá certo? É isso aí, Rá. Puxa, que legal. Eu queria te agradecer muito, foi uma aula incrível. Queria agradecer também a você que ficou até agora assistindo a gente. Muito obrigado e espero que a gente tenha outros papos desse também. A hora que você quiser, Rá, deixa eu registrar para mim, e para mim é uma satisfação poder contribuir aqui com o teu projeto comunicacional. Você sabe que você pode contar comigo 24 horas por dia, eu vou estar sempre à sua disposição. É só você me chamar que eu vou. Tá bom? Felicidade a todos os seus ouvintes e espero um dia poder recebê-los aqui na nossa sede. Tá? O Raoni vai estender esse convite para todos os ouvintes dele. Né? O Raoni tem fã, gente. O Raoni não é só ouvinte, o Raoni tem fã. Tem um fã-clube de pessoas que gostam muito do trabalho que ele faz. Rá, você é o cara. Beijo, queridão. Um beijo. Obrigado, gente. Até já. Obrigado, Pá. Tchau, filhinho. Tchau. Tchau, tchau.